Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Óticas Paris Vision. Shopping Goiabeiras e Pantanal Shopping. Olá, sejam bem-vindos ao Programa VIP. Hoje conosco aqui no estúdio temos um convidado especial, o advogado Miguel Zain, ele que é presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB-MT. Miguel, eu quero saber se essa comissão, que você hoje é o presidente, ela é nova na OAB-MT. Bom, Eduardo, em primeiro lugar, é uma honra estar hoje aqui no seu programa, mais uma vez. Essa comissão é uma comissão nova que foi criada, né, pela diretoria da OAB. Eu estou como presidente há cerca de um ano, onde eu fui reconduzido novamente na presidência dessa comissão e estamos aí debatendo o direito condominial. Hoje, 68 milhões de pessoas vivem em condomínios no Brasil. Qual que é o grande impacto que gera isso na economia brasileira? Bom, Eduardo, na realidade nós estamos falando de mais de um quarto da população em todo o Brasil, né? O Mato Grosso, Cuiabá, Várzea Grande não está fora disso. Isso tem um impacto de mais de 98 milhões em todo o Brasil de movimentação nesse segmento. Isso gera emprego direto, indiretamente, enfim, é um grande nicho, né? Todo condomínio precisa de uma administradora, precisa de empresas que fazem manutenção predial, elevadores, enfim, todos movimenta a economia. Muito. Isso. E existe regulamentação para essa profissão de síndico? Porque hoje a maioria dos síndicos eles são eleitos dentro dos próprios condomínios e eu não conheço uma regulamentação para a profissão de síndico. Existe a profissão de síndico? Veja bem, o Código Civil, novo Código Civil, que tem 16 anos aí em vigência, ele traz no artigo 1347, onde ele diz que o síndico pode ser um síndico morador ou não. Quando ele fala não, ele está admitindo, então, um profissional, uma pessoa que tenha conhecimento sobre as áreas aplicáveis aos condomínios, sobre a área de gestão, de legislação e até da manutenção predial. A atividade do síndico, ela já vem regulamentada, a meu ver, tem pessoas que pensam diferente, mas ela já vem regulamentada no artigo 1348 e seguintes, todos os atos que o síndico tem que fazer. A convenção dos condomínios pode estabelecer que o síndico tem que ser um morador especificamente ou ela também deixa em aberto que pode ser o contratado? Bom, a convenção do condomínio ela pode estipular, tem uma parte, é uma norma interna importantíssima, praticamente a gente fala que é a certidão de nascimento daquele condomínio. Ela pode estipular que naquele determinado condomínio o síndico pode ser só condômino ou até mesmo ela pode admitir um profissional. O que eu gostaria de falar é que existe sim, Eduardo, hoje uma lei em trâmite para regulamentar a profissão de síndico, né? Que, a meu ver, essa lei ela está criando praticamente uma reserva de mercado, né? A lei ela admite que para ser síndico a pessoa tenha que se inscrever no conselho de administração, sendo que hoje qualquer um pode ser síndico. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de formação, que queira se profissionalizar, ela tem que ter uma formação, pelo menos eu penso em alguma área de gestão ou até de legislação, manutenção predial, enfim, mas que essa pessoa tenha que fazer algum curso com uma carga horária compatível com as responsabilidades que essa pessoa vai ter. Hoje é como se fosse uma eleição de presidente da República, pode ser qualquer pessoa. Hoje pode ser qualquer pessoa sim, pode ser um condômino ou se a Assembleia admitir qualquer pessoa ou não. Desde que seja condômino. Sim, exatamente. E aí vem a regulamentação para melhorar, para profissionalizar, até porque o impacto gerado na economia é muito grande. Tem, como você disse já para mim, tem condomínio que gerencia mais dinheiro do que uma arrecadação de muitos municípios. Sem dúvida. Hoje tem grandes condomínios com várias unidades, condomínios verticais, condomínios horizontais, estão criando novas modalidades de condomínios multifamiliar, enfim, que está aí na legislação. E sempre eles se reportam a este síndico como administrador, né? Eu penso que essa regulamentação
ela já está propriamente na lei, não há necessidade, como eu te disse, mas precisa sim da pessoa se qualificar, como você mesmo já falou, movimenta milhões esse mercado e precisa sim ter uma pessoa com esse formação. Movimento já apareceu por aí muitos cursos de pós-graduação, toda hora a gente vê anúncio aí. Na realidade, criou-se uma indústria, né, Eduardo, de cursos, né, que, a meu ver, também são cursos que vão levar alguma informação, mas profissionalização, a meu ver, com o devido respeito, não é. Até porque um administrador hoje, para ele ser um administrador, ele tem que ficar 4 anos numa faculdade. Um advogado, a parte de legislação, 5 anos. Um engenheiro, a parte de manutenção predial, mais 5 anos também. O síndico, eu penso que pelo menos ele tem que ter um curso. O advogado ainda tem que passar na prova da OAB. Sim, passar na prova da OAB. E nós temos o deputado Zé Medeiros aí propondo um projeto de lei para acabar com isso. Só me responde, você é contra ou a favor? Sou totalmente contra o projeto de lei do nobre deputado. Tem que sim que se fazer, isso a OAB está fazendo para qualificar ainda mais aquele profissional. Você não vê como reserva de mercado? De forma alguma, de forma alguma. Eu vejo como uma atitude responsável da instituição de fazer a prova, ver se aquele profissional que vai estar atendendo o consumidor, que vai prestar o serviço, que vai estar legitimado com a carteira da ordem, ele está preparado para exercício Isso é matéria para outro programa. Acho que vou te chamar aqui mais uns 2 advogados para debater essa história. Sim. Vamos voltar para o condomínio. Conflitos que acontecem em condomínios. Por exemplo, inadimplência. Acabou aquela história do sujeito não pagar condomínio, utilizar todos os serviços do condomínio e ainda rir na cara de quem paga a conta. Bom, o novo Código de Processo Civil, ele tornou agora a cota condominial, que as pessoas denominam, fala taxa. Taxa é tributário, taxa emitida pela municipalidade. É a cota condominial, tornou-se então um título executivo. Isso porque nada mais, nada menos do que um rateio de despesa. Sim, sim. Que é feito pelos próprios moradores. Sim. Que vem na convenção, na lei 4.591 de 64, determina essa cota, parte onde o condômino é obrigado a pagar. Tornou-se, então, esta cota um título executivo. Isso para quê? Porque um dos maiores problemas que tem dentro dos condomínios hoje é justamente a inadimplência. Lembrando que essa inadimplência é obrigação do síndico, no artigo 1348, ele que tem que fazer a cobrança, ou seja, determinar essa cobrança. E para isso o síndico precisa, obviamente, ter uma boa assessoria jurídica para tomar as medidas judiciais. Um mês de atraso, o condomínio já pode ser cobrado judicialmente? A critério do síndico, pela inteligência da lei, com 1 dia de atraso, se ele quiser, ele pode tomar as medidas judiciais cabíveis. Mas é salutar sempre fazer aquela cobrança extrajudicial, né? Uma forma amigável, tentativa amigável, antes de judicializar. Até porque as pessoas podem passar por alguns problemas, sim, eventualmente financeiros, né? Uma coisa hoje que é muito discutida nos condomínios, no meu, que eu moro, Florais Cuiabá, inclusive, o condomínio apresentou agora uma regulamentação para conduta de quem tem animais, gatos, cachorro, pássaro, o que é animal. Como é que se você vê os pets nos condomínios? Bom, veja bem, é muito questionável, isso até gera alguns conflitos em condomínios. Hoje o mercado de pet, ele vem cada vez, ele está na contramão do que nós vivemos aí os últimos tempos dessa crise. O mercado de pet, ele está na contramão, não, ele está na mão, ele está sempre em ascendência. Porque as pessoas veem o animal até como uma espécie de membro da família. Sim, e inclusive hoje a classificação, Eduardo, dos animais, ele é classificado no direito das coisas. O que é coisa? É aquele bem que você tem ele como uma propriedade. E já há um movimento, isso na Europa já tem, no Brasil tem um projeto de lei que está justamente mudando esta categoria, tirando eles da classificação de coisa e passando eles como uma classificação de sujeito a direitos, que vão ter os direitos dos animais, que já existe a lei, né, de proteção dos animais. Mas com relação aos condomínios, muitas vezes, muitas convenções antigas e desatualizadas, que não têm a assessoria jurídica devida, proíbe os animais.
E aí muitas perguntas chegam, pode proibir ou não os animais? Por óbvio que não, o animal é uma propriedade, você não pode proibir um animal no condomínio. O que o condomínio pode fazer? Regulamentar. Então, regulamentar a forma de você circular com aquele animal. É óbvio que aquele animal, ele não pode em momento algum infringir os princípios do direito de vizinhança, saúde, sossego e segurança. Então, por óbvio, um pitbull eu posso ter dentro do meu condomínio? A segurança é um animal tido como feroz, né? Ou eu posso ter vários cachorros latindo? Não, vai infringir a questão do sossego, né? Então, pode ter alguma regulamentação, mas proibir, não. Jamais. Dentro dos condomínios hoje também, se tem as assembleias, onde tem gente, tem discussão. Sim. Quando há ofensa dentro do condomínio, de condômino para síndico, ou até mesmo de síndico para condômino. Bom, veja bem, o Código Civil, entrando no Código Civil. Eu faço uma crítica ferrenha, até de repente até às instituições. Nós temos uma lei aí, a Lei 4.591 de 64, surgiu no governo do Castelo Branco, na época da então ditadura, Lei de 64. Esta lei é a grande lei, o Estatuto da Incorporação Imobiliária e dos Condomínios. Essa lei entrou em vigência e ela foi derrogada em parte, ou seja, ela ficou por vigência por 37 anos, uma ilustre desconhecida. Certo? É a lei dos condomínios e as pessoas desconhecem, porque esse desconhecimento é o que gera esses conflitos dentro dos condomínios. Então, as pessoas, por desconhecer a norma, geralmente nas assembleias agridem, não respeitam o síndico, se agridem mutuamente, e isso, sem dúvida, elas estão ali cometendo ilícito passível de ser... A convenção é soberana desde que ela não infrinja o Código Civil? Sim, dentro do princípio da norma de Kelsen, né, da pirâmide, melhor dizendo, de Kelsen, da hierarquia das normas. Primeiro vem o Código Civil, depois a Convenção, depois o Regimento Interno. Nunca um pode contrariar o outro. Mas a convenção pode ser alterada. Por exemplo, tem uma convenção antiga lá que contraria o novo Código Civil. Para se alterar essa convenção, precisa de que quórum de votação? Bom, a convenção a gente fala que Ou se ela estiver infringindo o Código Civil, ela pode ser alterada em qualquer número? Bom, a convenção, ela praticamente a gente fala, é a certidão de nascimento daquele condomínio. Você tem que ter, e é o que a gente sempre fala, o síndico tem que ter uma assessoria jurídica para fazer essas alterações devidas. A convenção é uma lei que tem que estar sempre atualizada. Para você alterar essa convenção, o quórum é de 2/3. Já o regimento interno é 50% mais um dos presentes na Assembleia. Está explicado. Dentro dos condomínios também, hoje tem a moda de se criar os grupos de WhatsApp. E dentro desses grupos também acaba tendo discussão, até ofensas. Bom, esses grupos de WhatsApp eu até abomino para toda a administração condominial. Hoje em dia, se você tem alguma reclamação, sugestão para fazer dentro do seu condomínio, você deve fazer no livro de ocorrências e chegar ao conhecimento do síndico para que o síndico tome alguma providência. Não ficar reclamando em grupos de WhatsApp aleatoriamente e criando conflitos desnecessários. É importante até lembrar que em grupos de WhatsApp, assim como a assembleia de condomínio, quem se excede comete crime também, comete os ilícitos civil e criminal. Pode ser processado. Sim. Vamos para o intervalo comercial. Fique conosco, até já. Muito bem, de volta com o VIP. Aqui no estúdio temos um convidado especial, o advogado Miguel Zain. Miguel, em 2015 foi reeditada a NBR 16280, né? Que fala das práticas, reformas, hein? Reformas em condomínio. Qual que você destaca nessa reedição da NBR? Bom, a NBR 16280, na realidade, ela foi criada em 2014, Eduardo, né? Após um fatídico acidente no Rio de Janeiro, onde um prédio veio abaixo em 2011 ou 2012, eu não lembro.
veio abaixo, então, a ABNT, Associação Brasileira de veio Normas... abaixo porque um morador resolveu fazer uma reforma no apartamento e derrubou uma coluna. Sim, um morador aleatoriamente foi fazer uma reforma dentro daquele condomínio e justamente quebrou ou tirou a coluna de sustentação do prédio, o prédio veio abaixo, que vitimou algumas pessoas. Então a ABNT criou esta norma e esta norma agora passou a ser aplicável aos condomínios. Então toda reforma dentro dos condomínios, seja na área comum ou na unidade, tem sim que necessariamente atender os requisitos da NBR 16280, que inclusive tem que ser acompanhada por um engenheiro, um profissional que vá fiscalizar a obra. E lembrando, toda obra dentro do condomínio é responsabilidade do síndico. O síndico que responde civilmente e criminalmente pelo condomínio. Então, mas cabe ele tem um engenheiro que que assina. Sim, por isso que nós estamos falando da profissionalização desse mercado, Eduardo, porque o síndico, para ele administrar um condomínio, não pode ser simplesmente uma pessoa que está ocioso. Ela tem que entender disso aí. Ninguém quis, vai você mesmo. Vamos embora. Não pode. Isso é um tiro no pé. Porque este síndico ele vai ter que ter profissionais, assim como ele precisa de um advogado para assessorar nas questões legais, ele precisa também de um engenheiro nas questões de manutenção predial. Todo condomínio tem sua finalidade, né? Tem os condomínios horizontais, tem os condomínios verticais, tem um condomínio comercial, tem um condomínio residencial, né? As práticas para isso aí, um comercial pode ter alguém que é dono, é proprietário de uma sala, usando aquela sala comercial de dia e de residência à noite? Não pode. E vice-versa, né? Você mesmo já disse, cada condomínio tem a sua finalidade. Se um condomínio tem uma finalidade residencial, ele pode ser utilizado como residência. Se ele é comercial, ele tem que ser utilizado como comercial. Não existe aquela história, é meu, comprei, paguei, faço o que eu quiser. Não. O direito de propriedade, ele é muito mitigado para quem vive em condomínio. O direito de propriedade, ele tem que sobrepor à convenção condominial. Então, por exemplo, é muito comum, às vezes, um profissional liberal, ele querer fazer alguma atividade, vou puxar para o meu lado como exemplo, para não falar de outras profissões, um exemplo, um advogado querer montar o escritório de advocacia dele no apartamento onde ele reside. Obviamente que não pode, é uma prática comercial ali. Um caso que aconteceu recentemente, a minha gerente de banco, a Lilian, gerente do Bradesco, ela foi no Rio de Janeiro fazer uma intervenção estética, né? E o Dr. Bumbum foi preso, inclusive, acabou sendo solto há pouco tempo. Estava fazendo uma prática comercial dentro do apartamento. É um exemplo crasso. Esse médico... ele já era comum de fazer, não foi a primeira vez que ele fez. Com todo respeito, irresponsavelmente, estava fazendo procedimentos clínicos num apartamento e num condomínio onde tinha como finalidade a residência. A família da Lilian, por exemplo, ela deve estar processando o médico, a família. Ela pode processar conjuntamente o condomínio? Pode chamar a responsabilidade do síndico. Do síndico. O síndico, pelo artigo 1348, ele tem a obrigação de cumprir e fazer cumprir a legislação interna. Então, se aquela legislação interna, aquela convenção dizia que aquele condomínio, aquela unidade era residencial e estava tendo uma prática comercial, ele deveria ter tomado as providências devidas. Lembrando, Eduardo, que o síndico responde pela ação e pela omissão. Quando o síndico está vendo... não sabia, não tem. Ele responde pela omissão também. Isso de forma civil e de forma criminal também. Isso. Outra coisa que acontece muito, está acontecendo muito hoje, está exemplo aí do Uber, né? O Uber acabou de ser regulamentado por uma lei da Câmara Municipal. Acho que falta só se já não sancionou, falta sancionar o prefeito. Que está sendo taxado, vai ter vistoria, pagar quilômetro rodado, enfim. No mercado imobiliário tem um aplicativo que ele é mundial, que é o Airbnb, né? Esse aplicativo ele acaba alocando, por exemplo, eu quero alugar um quarto dentro da minha casa que mora em condomínio.
Tá ilegal. E que tem a finalidade residencial. Veja bem, o Airbnb ele vem dando problema em vários países da Europa, na Alemanha, entre outros países na Europa. Na França, na Espanha, vem dando problema. Nos Estados Unidos também, algumas prefeituras até proibiram essa prática local. No Brasil chegou isso aí também. Nós estamos hoje vivendo um mundo globalizado e não tem como fugir. Chegou esse aplicativo. E em Cuiabá, nós já temos várias pessoas fazendo essa prática. Anunciando no Airbnb. Anunciando no Airbnb e fazendo justamente dentro dos condomínios. Que é uma prática salutar, que nós estamos dentro da globalização. Porém, precisa ser feita com responsabilidade e regulamentação. Voltamos isso é uma a frisar. regulamentação municipal? Isso teria que ser. Eu penso que teria que ter uma. Vai querer fazer o mesmo que fez com a Uber? Sim, isso eu penso que teria que ter cada local ter uma regulamentação. Até porque, veja bem, quando você entra no aplicativo, você fala lá em hospedagem. Hospedagem tem a lei de hotelaria. Eu penso que gera uma concorrência desleal com os hotéis, né? Quem sai para se hospedar, ele espera quem? Um recepcionista, espera, faz check-in, faz check-out. Então, veja bem, muitas vezes a pessoa sai do seu destino e sai da sua origem e chega aqui no seu destino, ele vai ser recebido por quem? Pelo porteiro do prédio? Geralmente é pelo próprio morador que está alocando, sim, né? Mas tem determinados locais que não tem o morador, que já está, às vezes, deixam a chave na portaria. Já está debaixo do tapete. Sim, pois é. Olha os conflitos. Aí, na hora de usar a área comum, você desce como condômino. Na sua academia tem alguém utilizando que está fazendo a prática de Airbnb. Eu penso que isso pode nos condomínios, mas desde que seja regulamentado. Mas só que essa regulamentação também, Eduardo, tem que começar, sobretudo, na legislação interna do condomínio. Porque aquele prédio ele tem uma finalidade, exemplo, residencial, mas ele está tendo uma atividade comercial com Airbnb. Então precisa ver com mais critério isso aí. Eu acho que nenhuma convenção de condomínio nenhum aqui tem. Não tem. Brasil afora, por enquanto, não tem algumas. A pessoa acaba pagando uma hospedagem, entrando no condomínio como hóspede, né? Sim. Como convidado. Sim. Aí tem a questão de uso de garagem, questão do uso da área comum, das piscinas. E aí, como que faz? A legislação interna, né? Você, por exemplo, eu tive um exemplo esse tempo atrás num congresso em São Paulo, onde tinha pessoas que eram originários de países que usavam droga, maconha. Era lícito. Não lembro se era holandeses, chegaram, os caras estavam em pleno condomínio fumando cigarro. E aí, pode ou não pode dentro dos condomínios? Isso tudo tem que ser visto. Tem que ser e são grandes geradores de conflitos. Tá aí mais uma dica para a Câmara Municipal. Sim, sim. Miguel, você tem um site que é o sindicolegal.com e está fazendo um evento agora no dia 29. Fala um pouquinho sobre isso para a gente fechar, porque o nosso tempo já está esgotando. Bom, nós temos hoje, no dia 29 agora, sexta-feira que vem, no CDL, nós vamos fazer um evento que chama-se Qualificar Condomínios, onde neste evento vêm palestrantes, professores do Rio de Janeiro, o doutor Alexandre Franco, doutora Ana Luísa Pretel, de São Paulo, e o doutor Mário Galvão, engenheiro civil excelente, todos excelentes. Vem o doutor Mário Galvão, ele vem de Brasília e vai falar sobre manutenção predial. Doutora Ana Pretel vai falar sobre os conflitos gerados e a justiça restaurativa dentro dos condomínios. O doutor Alexandre Franco vai falar sobre direito, entre outras pessoas também aqui da nossa capital. Este evento será um evento filantrópico. Você vai pagar apenas R$20 para participar deste evento e mais 2 quilos de um produto não perecível. Tá? Então compareça, faça a sua inscrição no portal sindicolegal.com, é o portal do direito condominial. Quem que pode fazer? Qualquer uma pessoa que vive em condomínio, condômino, síndicos, moradores, pessoas ligadas, empresários ligados na área dos condomínios. É muito interessante. Tá certo. Dia 29, então. Onde que vai ser o evento? No CDL Cuiabá. CDL Cuiabá. Mais informações entra no site sindicolegal.com. Exatamente. É isso. Obrigado, Miguel, pela tua presença aqui no programa VIP. Vamos ver se a gente volta aqui para falar dessa história da OAB. Vamos sim. Estou à disposição. Vamos chamar outros colegas, né? A você de casa, obrigado pela audiência, companhia e paciência. Até o próximo programa. Tchau, tchau.
Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Óticas Paris Vision. Shopping Goiabeiras e Pantanal Shopping.